Salve, salve galera, beleza? Vamos para mais um cortezinho top aqui do nosso canal. Palmeiras enfrenta hoje o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, né? Verdão precisando da vitória para reassumir a liderança que o Palmeiras perdeu ontem para o Galo, né, rapaziada? Segue também uma polêmica muito grande aí para cima, né, da arbitragem do jogo contra o São Paulo. Lembrando mais uma vez que o São Paulo nem o Palmeiras não tem nenhuma culpa disso, né? Quem errou foi o VAR, ou se errou, ou se houve alguma coisa aí por fora dos panos que a gente não sabe, né? Porque o VAR ele tem três responsabilidades, né? Pesadas assim: checagem de possível pênalti, checagem de impedimento e checagem de cartão vermelho, né? São três coisas muito difíceis, né? Nossa, é tanta coisa que o VAR ele pode acabar esquecendo uma delas, porque é muita função que ele tem que fazer, né, rapaziada? Aí então eles esqueceram de checar um possível impedimento, né? E para ficar ainda mais, né, aquela pulguinha atrás da orelha, porque até agora não soltaram, galera, não soltaram as linhas lá, né? Olha, depois do jogo, por mais que já foi, vamos aqui soltar para ver se não estava impedido ou se estava impedido. Até agora nada aconteceu até o momento. E se não soltaram, a gente fica a entender que estava impedido, né? Que aí a situação fica mais complicada ainda, né, rapaziada? Galera, quero dar os créditos aos canais ESPN, link na descrição. Deixa o seu like para nos fortalecer, rapaziada. Eu tô meio rouco ainda, né? Fiquei meio resfriado aí esse final de semana, mas é isso aí. Estamos de volta, graças a Deus. Para revisar detalhe por detalhe, não, ele não analisar a o origem possível impedimento, a origem, ele não analisar um possível domínio errado do Caleri e ele se apegar só ao pênalti, para mim é um absurdo. Sim. Claro que é um absurdo. Houve três lances importantíssimos nessa mesma jogada. O lançamento, a penalidade que foi marcada e o possível braço do Caleri. Ninguém olhou, mas o mais grave para mim é o impedimento do Caleri. Sim. Isso é o mais grave, entendeu? Não se justifica não ter sido revisado, olhado, as linhas não terem sido traçadas para a gente saber se houve impedimento ou não. Sabe o que é o mais grave? É o que vem depois, porque aí ontem, Desculpa, Dani, o VAR ali, ó, tem duas ações de defensor, ele fica, ó, tem uma, hein, tem outra. Então, o VAR ele tem que apresentar o fato. E o ele não árbitro tem de que campo induzir. O árbitro de campo, conclui. ele decide, por isso ele é o árbitro. Ele é a figura central da equipe ali, entendeu? E ele fica numa coisa igual o Trace naquele lance do Vê gol do lado bem, do olha River. bem ali que bateu Olha ali, não sei é ali, onde. não volta, vê direito, é ali. Então, Ele não quer esclarecer, ele quer induzir Não, é o uma árbitro gritaria. a visão dele do lance. É uma gritaria e zero raciocínio. Parece que eles estão na adrenalina Não, e que eles não raciocinam, intervalo de né? escola, recreio de escola. E não, Recreio de quarta série. Eu falei outro dia. Gritaria. Esse lance significou a eliminação do Palmeiras no campeonato, gente. É isso. Significou a eliminação do Palmeiras no campeonato. Bom, o São Paulo poderia ter feito gol? Podia, a gente não sabe. Poderia ter feito gol? Poderia. Não, lance que Mas é interfere dinheiro que diretamente perde. no resultado. É dinheiro né? que perde com a premiação, é dinheiro que vai perder com o próximo jogo bilheteria, é o dinheiro que pode perder com o avançar da competição. E tudo isso, quando o Palmeiras faz ele traça o planejamento dele para a temporada, eu não acho que essa fase foi oitava de final, né? Com certeza o Palmeiras não colocou lá assim, ó, campeonato, Copa do Brasil. Não. Chegaram até oitava de final. Semifinal no mínimo. Semifinal no mínimo. Se você coloca, então há um prejuízo muito grande. Prejuízo. Quanto que foi a renda desse jogo? 3,5. 3 mil. O outro jogo seria aí também. Por aí. Mais 4 milhões da 4 milhões, premiação. ou seja, são 7,5. São 7 milhões e meio 7 milhões e meio. de prejuízo. Aí, das quartas, o planejamento deles é passar. Tem a premiação também. 7,5 mais 5 milhões, já vai para 12,5. Mais a bilheteria. São 15, a gente está falando de 15 milhões. Esportivo, né? Ah, A sim, descredibilidade exato. da ferramenta, porque aí você vê na rodada ontem uma linha de impedimento traçada sem a necessidade de traçar, porque se sabe que houve um erro. Só para a gente fechar esse assunto, vou chamar o Rogério Ceni de novo, porque ele fala sobre isso ontem, depois da partida contra o Fluminense. Seja a área que for, simplesmente por fazer uma gracinha
fora de hora. Então, isso eu acho muito grave. Ele tenta anular, ele tenta calar o repórter, ele tenta intimidar, porque ele ali é o representante de um clube com milhões de torcedores, o repórter ali é simplesmente um jornalista. Ele tenta calar, ele tenta intimidar, ele é deselegante, mais que isso, ele é covarde. Ele é covarde, porque ele sabe que ele está jogando para a torcida. Ele é covarde. Eu acho isso ridículo. Admiro o Rogério, e aqui não estou falando do trabalho dele, do comportamento, dos problemas que ele teve no Flamengo, do que ele faz dentro de campo. A gente estava aqui, inclusive, valorizando no início do programa o trabalho dele. Ele é covarde, porque ele tenta jogar para a galera. Isso é palhaçada, isso é o mal que a gente sofre hoje. Ah, porque você torce para fulano, porque você torce para Beltrano. Meu amigo, o amigo está ali, domingo, perdendo a folga dele, perdendo o dia dele com a família dele, perdendo uma série. O cara está ali trabalhando, igual o Rogério. Isso é covardia. Isso é covardia. Isso tem que ser falado. Porque às vezes a gente vai se pegar a linha de VAR, a linha de não sei o que, ele foi covarde. O Rogério foi covarde e isso precisa ser dito, porque era um colega nosso e aqui não é corporativismo, porque quando você sai de casa para trabalhar, o jornalista sai para trabalhar, o treinador sai para trabalhar, o cinegrafista sai para filmar, o operador de áudio sai para trabalhar, todo mundo sai para trabalhar, ninguém está de palhaçada. Se tem gente que está de palhaçada, que ele dê nome aos bois. A quem quer ser mais torcedor do que jornalista, eu não estou aqui com isso. Agora o rapaz estava ali, ele falou atleticano do Paraná. O rapaz estava ali trabalhando. O rapaz não estava ali querendo tumultuar por ser palmeirense. Ou seja, isso não tem nada a ver. Ele tentou invalidar um debate, ele tentou calar um profissional para jogar para a galera. Isso ele foi covarde. O Rogério foi covarde nessa aí. Perfeito. Não, é se faz, isso, não. sim. Não se faz mais nada. A revolta do Pedro é de todos nós. Não, porque todo dia é isso, todo dia é isso. Mas são sempre os mesmos. Todo dia é isso. Mas são sempre os mesmos. E ele está inflamando, ele não percebe, ele está inflamando a torcida que vai para a rede social, que cruza com a gente em rua e quer saber... Primeira pergunta, o cara não quer nem saber teu nome. Primeira pergunta que o torcedor faz quando cruza com você na rua, qual é teu time? E quase num papel de intimidação. Por conta disso. O Rogério está inflamando, o Rogério está endossando uma cultura ridícula. Ele foi muito mal nisso aí. Quando ele quer falar de profissionalismo, de debate sobre o VAR, de debate sobre o calendário, de melhorar o futebol... A Lei Pelé que está sendo mudada. Essa relação do profissional que está o entrevistando da imprensa também é uma relação profissional. Ele tem que respeitar. Ele não foi bem nessa aí. É isso. O Facinca tinha um outro ponto, né? Não, não, o meu ponto é, independentemente do repórter, do profissional ter um time, ele não pode fazer um questionamento que hoje está pertinente no futebol brasileiro. Até porque, Facinca, é bom a gente contextualizar. Na quinta-feira à noite, nós não tínhamos a informação em relação ao árbitro de vídeo. Exato. Nós não ouvimos o Rogério depois disso. Exato. Nós ouvimos o Rogério sendo classificado com o São Paulo na quinta-feira à noite. Uma grande classificação no Allianz Parque contra o melhor time do país. Ponto. E a gente comentava sobre o que foi o jogo, sobre o que o Rogério procurou, o que o time fez bem, o que o time fez mal. No domingo foi a primeira oportunidade, a gente ouviu o técnico do São Paulo classificado. Só que o assunto do árbitro de vídeo, que a linha foi traçada ou não... Porque foi divulgado no sábado. Depois. Isso, foi divulgado no sábado. O técnico do São Paulo não tinha falado sobre isso. Então, assim, foi criada uma situação aí pelo Rogério, que é o seguinte, é um assunto, entre aspas, desagradável ao São Paulo. Você não é São Paulino para fazer essa pergunta. Pelo amor de Deus. Foi muito mal, Rogério. Quer dizer, muito mal, muito infeliz quanto a isso. É aquela situação, o meu time só passou porque foi beneficiado. Não, você pode explicar como bem é o futebol? Ninguém falou isso. Muito pelo contrário. Todo mundo falou como ele trava o Palmeiras, como foi o desempenho. Exatamente. Bom, eu fui o primeiro a falar em que eu não usei no meu comentário na sexta-feira a muleta da arbitragem para colocar a eliminação do Palmeiras como a razão daquele acontecimento. Muito pelo contrário. Eu coloquei que, além de problemas, o Palmeiras também foi mal no jogo. E eu expliquei aqui. E até... sou contrário, praticamente uma voz única, ou uma das poucas vozes, que eu tenho acompanhado de termômetro de rede social, dizendo que o time foi um espetáculo, que jogou bem, que não sei o quê. Eu não achei que foi tudo isso. Né? Mas, enfim, agora, o que a gente não pode é partir desse princípio de que um profissional, porque ele tem um time, ele está induzindo a uma situação contraditória daquele questionamento. Então, se o profissional São Paulino vai fazer pergunta que o Rogério Ceni gosta de responder. Exatamente. Perguntas legais, agradáveis. Se não é São Paulino, vai lá para o quê? Para tumultuar o clube? Isso não existe, gente. E é isso. Isso daí complica o trabalho de todo mundo. Por culpa de atitude. Tem razão. Clubes, né? Então, assim, ele não fez um trabalho sério no Fortaleza, ele não fez um trabalho sério no Flamengo, porque ele é identificado com São Paulo? Não. O torcedor do Ceará não poderia perguntar para ele no Fortaleza. Ele sofreu, é uma pena, porque ele sofre com isso na chegada dele ao Flamengo. Sim. Ah, porque o Rogério não tem a cara do Flamengo, o Rogério não combina com o Rio de Janeiro, o Rogério é muito ligado a São Paulo. E ninguém quer avaliar o Rogério pela história dele, quando ele está em outro clube, pela história dele de São Paulo. Ninguém quer, todo mundo quer falar do trabalho em campo, porque o que o Fortaleza é hoje tem muito do Rogério, de um processo que ele iniciou. O Rogério é campeão brasileiro pelo Flamengo, às vezes as pessoas esquecem. Pô, ele reduzia isso, e é triste, cara, porque o Rogério é uma voz muito importante no debate nacional.
O Rogério é um cara muito lúcido, o Rogério traz assuntos muito pertinentes em várias coletivas. O Rogério propõe reflexões muito profundas sobre o São Paulo. Acho que o Prati brincava, ele é mais que o presidente lá, ele pode fazer. Ele é uma voz muito importante. Quando uma voz tão importante cai num debate tão raso, é triste. Ele não é simplesmente, isso é o dirigente fanfarrão. É o dirigente fanfarrão, sabe? É o dirigente, não. O Rogério é um cara lúcido. É um cara lúcido para o debate. Eu posso discordar de uma série de situações, mas é um cara lúcido para o debate. Que eu acabei de falar, e quando voz tão importante traz para o chão esse debate, é triste. São sempre os mesmos. São sempre os mesmos que fazem, que se propõem a fazer esse tipo de coisa. O Muricy era outro que era assim. Você sofreu muito com o Muricy. Uma vez eu fui conversar com o João Paulo de Jesus Lopes, que a gente trabalhava junto na Rádio Record. Falei, João, o que o Muricy faz com o Prats não tem o menor cabimento. Não tinha o menor cabimento. Então existe essa cultura dentro de São Paulo, desde o Muricy. Então, para mim, não me surpreende nem um pouco. Tudo que o Pedro falou, eu assino embaixo. Tudo que ele falou. Ninguém vai para trabalhar de palhaçada. Ninguém vai. Ele vai trabalhar. Você é palmeirense? Sou, mas eu posso fazer a pergunta? Tá, e qual o problema? Qual o problema de ser palmeirense? Existe um fato. Queria que o senhor debater, queria saber a sua opinião em cima da novidade, ou seja, do áudio do VAR que nos foi colocado à disposição nesse momento. Sou palmeirense, sim. Qual o problema? Mesmo que fosse, não, né? Não, mas não era o caso, mas se fosse. Se fosse, sou palmeirense, mas eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Então, não muda nada. Não me surpreende. São sempre os mesmos. São sempre os mesmos. Só para você que ligou a televisão agora, vamos colocar mais uma vez o que acontece na entrevista coletiva, que é o que está sendo debatido aqui na mesa. E aí a gente segue para falar de Atlético Mineiro. Ainda tem Flamengo e Corinthians aqui hoje, hein? Mas fala. É isso aí, né, galera? Agora já era, já foi, né? Pensar nas outras competições agora. Tomara que isso aí não abale, né? Os jogadores, né? Toda a comissão, né? Porque é muito trabalho para você chegar, né, até onde o Palmeiras chegou. E por nada, né, às vezes a gente não sabe também se estava ou não impedido, mas o pênalti para mim também não existiu, para muita gente também não existiu, né? Chegar assim do nada por um erro de arbitragem, você prejudicar o time de um grau, né, tão elevado assim, né? Porque o Palmeiras perdeu muita coisa com isso, né? Muita grana possíveis aí, se vamos supor o Palmeiras fosse campeão, só de premiação parece que é 60 ou 70 milhões. Aí vem publicidade, né? Vem muita coisa, cara, muita coisa, vem estádio. É muita coisa mesmo, galera. Muita coisa que muita grana, né? Chegaria aí quase a 100 milhões, se a gente for contar tudo aí, engajamento na internet, porque tudo isso conta, né? Engajamento na internet tudo rola grana, tudo rola dinheiro. Então o prejuízo para o Palmeiras aí foi imenso, né? Mas é aquilo que eu vou falar de novo, eu já falei nos outros vídeos. Existe, né, a possibilidade de quem faz o evento, não é interessante o mesmo time estar chegando sempre nas finais, né? Não é interessante o mesmo time tá sempre ganhando a Liga, tá sempre ganhando a Libertadores, Copa do Brasil, tá sempre chegando, não precisa nem ganhar, sempre chegando. Então você já sabe qual time vai chegar, e nisso aí, patrocinadores, em vez de se interessar a patrocinar outros times, tal time tem possibilidade de chegar até tal lugar. Não vai patrocinar, porque sabe, não, mas tem o Palmeiras ali que não vai deixar tal time chegar, né? Então tem tudo isso aí influencia direto ou indiretamente, né? Pode estar influenciando, né? Na verdade, é muita coisa envolvida, a gente não sabe porque, cara, é complicado você pensar que o VAR esqueceu, né? Esqueceu de traçar a linha, né? O desejo era tão grande de marcar um pênalti que os caras esqueceu. Você trabalha para fazer aquela função e você esquece e foca só em uma que vai prejudicar um time, né? Que para mim não teve ali a carga do Gomes, não foi para pênalti. E os caras focaram mais naquilo ali. Sacanagem, né? Muita sacanagem que fizeram com o Palmeiras. Rapaziada, mais uma vez eu quero dar os créditos aos canais ESPN, link na descrição, galera. Tô rouco ainda bastante. Quando eu falo muito assim, minha garganta começa
a minha voz começa a falhar mais ainda. Se eu parar de falar uns 5 minutos, volta ao normal. Se eu começo a falar ali uns 30 segundos, já começa, a cada segundo que passa, começa a piorar mais ainda, né? Mas é isso aí, galera. Eu vou encerrar. Hoje tem Verdão, né? Palmeiras e Cuiabá. Tomara que os caras entram, né? Focado no jogo e tenta esquecer aí, tenta abafar o que aconteceu contra o São Paulo, né? Porque, querendo ou não, afeta um pouco o psicológico, dá uma tristeza, dá um desânimo, né? Mas o Palmeiras está vivo ainda no Campeonato Brasileiro. Se vencer hoje, reassume a liderança do campeonato, podendo também aí terminar, né, o primeiro turno como campeão do primeiro turno. E geralmente o campeão do primeiro turno, na maioria das vezes, é o campeão, né, da competição. Então vamos torcer aí para o Palmeiras entrar, porque se o Palmeiras entrar focado, jogar o que sabe jogar, hoje o Palmeiras vence esse jogo facilmente aí contra o Cuiabá. Não que o Cuiabá, né, você tem que olhar para ele com um olhar que você vai vencer o jogo a qualquer momento, né? Cuiabá contra o Palmeiras, Flamengo ou Galo é um time que vai jogar com duas linhas, né? Uma de 5, outra de 4. Vai jogar por uma bola ali, ou então duas de 4 e um jogador só na sobra para tentar matar o jogo. E foi o que o Cuiabá fez, né, na última temporada. Ele conseguiu tirar muitos pontos dos grandes, né? Só fazendo isso aí. Não é porque é o Cuiabá que tem que entrar, né, meio a boca, não. Tem que entrar com tudo aí para garantir esses 3 pontos e reassumir a liderança do campeonato. Se o Palmeiras hoje não faz, né, um resultado que seja vitória, vai causar muita coisa, muita desconfiança, pode virar uma bola de neve isso aí se o Palmeiras não vencer esse jogo hoje, né, rapaziada? Então, é um jogo aparentemente fácil, mas pode virar um trem muito doido. Valeu, falou.